O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 13 de abril. Chefe da inteligência do Sudão renuncia, mas protestos continuam. Isso, a situação no Sudão continua com protestos. Durante a semana, não apenas o ex-chefe da inteligência sudanesa, mas diversos outros integrantes da alta administração do país renunciaram ou foram retirados dos seus cargos. Isso não diminuiu os protestos. Na quarta-feira, ontem, teve inclusive uma ação um pouco já preocupante do Exército, tentando ali repelir as pessoas que ainda estão em torno do Palácio Presidencial, tá? Já que os protestos pedem por um governo civil. Também nessa semana, ontem, o Omar al-Bashir, que estava em prisão domiciliar, digamos assim, agora ele foi transferido para uma prisão propriamente dita, tá? A prisão de Kobar, K-O-B-A-R. E aí ontem também veio uma outra notícia em relação ao Bashir, que já é um primeiro passo rumo a um grande acordo nacional, rumo a uma grande pizza, que é o governo de Uganda, tá, via seu ministro de Relações Exteriores, o Okello Oryem, disse que Uganda poderia aceitar o Bashir pelo seu papel em acabar com o conflito e com a perseguição cristã no Sudão do Sul. O que é, assim, ao meu ver, quase surreal, já que o Bashir é acusado no TPI justamente de perseguição à então minoria cristã do Sudão do Sul e da região de Darfur, né? Ele não acabou o conflito que se estendeu por tanto tempo que ele não tinha mais como manter aquela guerra, tá? Ele inclusive chegou ao poder via um golpe contra o processo de paz na década de 1980. Então, assim, é surreal. Uganda, como país de maioria cristã, a gente já mencionou isso aqui, tem uma fronteira sobre Uganda, colocar que uma das razões, né, de receber o Bashir seria o fato dele ter ajudado a colaborar com o fim do conflito no Sudão do Sul, né? Então é meio esquisito isso, né? Ao mesmo tempo você ainda tinha trocas de acusações, com Uganda acusando o Sudão de apoiar o Exército de Resistência do Senhor, né, aquela milícia cristã fundamentalista do CONI, e o Sudão dizendo que Uganda apoiava os grupos cristãos do Sudão do Sul. Então, assim, não entendi direito qual foi dessa declaração, mas o fato é, já tem pelo menos um país dizendo que topa, né, o abacaxi de asilar o ex-ditador e desejado pelo TPI. Vamos ver como é que isso daí vai caminhar. Notícia do último domingo, dia 14 de abril. Ainda no norte da África, Egito apoia ataque de Haftar a Trípoli. Isso, o Egito estaria, né, apoiando por baixo dos panos, né, a ofensiva do califa Haftar na Líbia. E além disso, essa semana saiu a notícia de que os Emirados Árabes Unidos estariam enviando armas, munição, equipamentos militares para o grupo do califa Haftar. O que não é de surpreender, por quê? Porque o califa Haftar, ele vem daquela ideia, digamos assim, de ser um ditador centralizador, um homem forte, árabe secular, que consiga manter a Líbia unida ali sob o seu controle. Que é uma visão que é a visão quase institucional do exército egípcio, né? Desde a Revolução Nasserista, pelo menos, né? A ideia de você ter uma liderança forte contra movimentos islamistas, né, contra movimentos terroristas baseados, seja no Egito, baseados com a Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda, o Daesh, o que for,
Então seria preferível um ditador secular, de origem militar e, digamos assim, que mantém o controle do país, do que você possibilitar guerras civis e o surgimento de grupos terroristas, de milícias e tudo mais. Então isso não exatamente surpreende. A questão é como os países, especialmente europeus, vão lidar com isso, já que eles que apoiam o governo de Trípoli, né, dos 3 governos que existem na Líbia. Então vai ser necessário chegar a algum acordo comum, algum parâmetro comum. Agora, isso é muito interessante porque é o início de ganhar força política internacionalmente para o grupo do Califa Haftar, especialmente dentro da Liga Árabe, né, numa visão muito condizente, como eu disse, com a do exército egípcio tradicionalmente. Então, veremos aí como vai ser isso, e aí tudo indica que o Califa Haftar vai poder se tornar quase, né? Não vou dizer assim, né? Um Gaddafi 2.0, mas algo muito parecido, porque o Gaddafi era um cara desses, né? Era o cara centralizador que mantinha o país unido, né? Essa ideia de que uma ditadura evitaria uma coisa pior, que é um discurso que hoje está sendo, inclusive, usado para legitimar os governos autoritários no Oriente Médio. Olha, derrubaram o Saddam Hussein, olha o que aconteceu. Tentaram derrubar. É melhor ter o Assad na Síria do que o Daesh. E claro, essa é uma discussão que acaba ficando bastante extensa, né, sobre dos males o menor, né, se isso é uma visão legítima ou não. A gente já falou muito sobre o Oriente Médio desde o início do programa, inclusive essa questão. Lá nos primeiros programas, inclusive, a gente falou sobre isso, quando a gente falava da Síria. É uma visão a ser discutida, né, mas aqui a gente está no giro de notícias e, para constar, o parlamento egípcio aprovou que o Sisi fique no poder até 2030 e agora essa mudança constitucional vai ser votada num referendo em que muito provavelmente ela vai ser aprovada com 215% dos votos. Né? Então tá aí, tudo indica que Al-Sisi ficará à frente do Egito até 2030, entrando... Fecha 50 anos. O Mubarak começou ali em 1980. Então, e é justamente isso, né? O Egito, é muito fácil você saber todos os líderes do Egito, né? Nasser, Sadat, Mubarak e Al-Sisi. Entre o Mubarak e o Al-Sisi teve ali o Mohamed Morsi por um ano. Alguém da nossa geração, assim, viu 3 chefes de Estado diferentes. Pois é, daqui a pouco a gente vai ter visto mais conclave do que mudança de presidência no Egito. Então, que é justamente essa visão, né? De você ter ali muito descendente do nasserismo. A gente viu 2. E tem os países que fazem isso de forma monárquica, né? A gente está falando dos países que fazem isso de uma forma republicana, né? Que é o caso, por exemplo, do Saddam e do Egito. Mas tem as monarquias que é basicamente a mesma coisa, né? Mas, claro, como a gente sempre lembra, no Oriente Médio nada é muito simples, então não tentem achar respostas fáceis para isso. 2 notícias da quarta-feira, dia 17 de abril. Dono da Foxconn diz que deusa do mar o inspirou a ser candidato à presidência de Taiwan. O bilionário Terry Gou, tá? G-O-U, Gou, enfim, não sei. Ele vai disputar as primárias do Kuomintang, né, o Partido Nacionalista Republicano taiwanês, que fundou o país, com a ditadura do Chiang Kai-shek, inclusive. Né? Taiwan durante muito tempo não foi uma democracia, isso é uma coisa que pouca gente sabe ou lembra. E ele é o bilionário, dono da Foxconn, né, aquela que produz peças para Apple, né, que produz iPhones, a empresa que primeiro colocou redes em volta das suas fábricas para evitar que os funcionários se suicidassem devido à carga extremamente bizarra de trabalho. Né? E ele disse que a deusa Mazu, M-A-Z-U, eu vi que aqui a tradução seria mãe ancestral. Faz parte da mitologia chinesa, ou seja, também, né, não é só de Taiwan. Ele disse que a deusa do mar Mazu o incentivou, né, o inspirou em um sonho para ser o candidato para pacificar as águas do Estreito de Taiwan. Tá? Ele disse que ele é afilhado de Mazu, que desde que ele é criança ele foi batizado ali na ideia de Mazu, e eu vou seguir as instruções da deusa, né? Ou seja, de fazer, né, a paz no Estreito de Taiwan. Então talvez isso seja o prenúncio de que a
a candidatura dele vai ser uma candidatura mais amigável em relação à China, né? Não sei, o que não combina muito com o Kuomintang, né? Mas vamos ver de qualquer jeito, tá aí a deusa Mazu incentivando o bilionário da empresa dos funcionários que se matavam de tanto ter que trabalhar literalmente, anunciando que vai ser candidato a presidente de Taiwan. Salvini é acusado de extrapolar suas funções na Itália. Ah, vá! Pois é, a gente já está comentando aqui há muito tempo de como o premier da Itália é um bundão. É figura decorativa. É uma figura decorativa. Quem manda ou é o ministro do interior, Matteo Salvini, da Liga Nord, ou o vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, do Movimento 5 Estrelas. Né? Então, mas o que aconteceu nessa semana? Né? O Matteo Salvini, como ministro do interior, ele tem um poder muito grande em relação à política migratória do país. E, como ministro do interior, inclusive, ele controla a polícia do país. Tá? A Itália não é uma federação, a Itália é um estado unitário, então é como se toda a polícia da Itália, tá? Os carabinieri, enfim, toda a polícia, você tem os guardas municipais e acima dele você tem as polícias, que são os carabinieri, e tem uma outra força policial na Itália que agora me foge o nome. E eles são sob o controle do governo da Itália. É como se fosse tudo polícia federal. Você não tem o que aqui no Brasil são as PMs estaduais. Você tem as guardas metropolitanas e a polícia sob o controle do ministro do interior. Então, por conta dele ter essa influência muito grande na política migratória... Felipe, eu colei aqui, é a Polícia de Estado. Que é como se fosse a Polícia Federal deles mesmo, de investigação, né? Enfim, muito obrigado aí pela cola. E tem a Polícia Rodoviária deles, que tem umas Lamborghini, para pegar os caras que vão em alta velocidade, inclusive. Aí é zica mesmo. Pois é, não, a polícia, os caras lá tem Lamborghini, dependendo do caso. Não tô zoando, não. Enfim, o Matteo Salvini, ele determinou que pessoas que cheguem de forma irregular nos portos italianos não sejam aceitas. Isso vocês já sabem, isso a gente já comentou. Só que assim, o poder dele é a partir do momento em que o navio atracou, em que o navio chegou na Itália. Aí na hora que alguém vai pisar em solo italiano, você vai ter lá um policial, vai ter um fiscal do porto, alguma coisa assim, e eles estão sob jurisdição do Salvini. O problema é que o Salvini mandou cartas para os comandantes da Marinha Italiana e da Guarda Costeira Italiana para reforçar essa política dele. Inclusive, determinando que navios das ONGs que buscam resgatar pessoas no Mediterrâneo pudessem ser abordados e que eles têm que monitorar a chegada desses navios. Só que assim, a Marinha e a Guarda Costeira são jurisdição do Ministério da Defesa. Não são jurisdição do Ministro do Interior. Ele manda na polícia, ele não manda nem na Marinha nem na Guarda Costeira. E aí, isso foi declarado como uma interferência na separação dos poderes e no protocolo. Um grupo de parlamentares do Partido Social Democrata, né, oposição de centro-esquerda, diz que esse assunto tem que ser levado ao parlamento, tá? Dizendo que o governo precisa tomar decisões colegiadas em assuntos como defesa, política externa e proteção de suas fronteiras. Ou seja, dizendo o que ele está querendo dizer com decisões colegiadas? Que o ministro do Interior tem que ligar para o ministro da Defesa, entendeu? Sentarem, conversar e adotar uma política em comum. E não o ministro do Interior mandar uma carta para o comandante da Marinha. Tá? Comparando com o Brasil, seria como se o Sérgio Moro, que é ministro da Justiça, ou seja, tem o comando da Polícia Federal, mandasse uma carta para o comandante da Marinha, passando por cima do ministro da Defesa. Tá? Mais ou menos isso. Ou vice-versa, o ministro da Defesa querendo usar a Polícia Federal, né? Ou a Força Nacional, por exemplo. Então, isso acabou, né, vindo à tona e
parlamentares querem levar isso para o parlamento, porém, de qualquer jeito, isso mostra o que a gente comentou no início, que o primeiro-ministro da Itália é um bundão e é uma figura decorativa. Quem manda mesmo são os dois, eles não estão na mesma sintonia, os 5 Estrelas e a Liga Nord. Tá? Esse governo, em breve, vai ruir. Tá? Pode ser ainda em 2019, pode ser no que vem, mas esse governo vai ruir porque eles estão batendo cabeça. E digo mais, quem está se saindo bem nessa é o Salvini. Porque o Luigi Di Maio está tomando uma posição muito discreta, o Salvini está direto na mídia, o Salvini está ganhando cada vez mais destaque. Então, assim, entre o Salvini e o Di Maio, o Salvini que está ganhando a queda de braço. Tá? E o Premier é um bundão. Tá? Senhor Giuseppe Conte, com todo respeito, o senhor é um bundão. E se você quiser entender as raízes da Lega Nord, ouça o último Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Padania, que a gente dá um panorama bastante completo sobre o surgimento desse partido e o projeto separatista do norte da Itália. 4 notícias da última quinta-feira, dia 18 de abril. Principal juiz da Nigéria é condenado por evasão fiscal. O chefe do judiciário nigeriano, o Walter Onogen, ele não poderá ocupar cargos públicos pelos próximos 10 anos e ele foi condenado, né, por evasão fiscal, e nisso ele vai ter que abrir mão da grana que estavam nas suas 5 contas não declaradas. Tá? A denúncia contra ele, inclusive, a gente comentou que gerou muita polêmica, porque foi na época das eleições, né, nigerianas, e aí falaram que o presidente Buhari estava interferindo no judiciário na véspera das eleições. De qualquer jeito, o Walter Onogen, ele tinha 5 contas no exterior, que ele não declarou no seu imposto de renda, nem nada, e ele vai perder a grana. Pelo que eu entendi, a grana vai para o erário, vai para o tesouro nigeriano, só que a Nigéria não disse o quanto de dinheiro que é, tá? E o juiz não quis comentar, tá? Disse que não havia ali comentários e tudo mais. Então, né, tá aí uma notícia da Nigéria. Autoridades confirmam primeiras mortes em naufrágio na República Democrática do Congo. Isso, infelizmente... tivemos, né, um naufrágio em Kivu, no leste do Congo. Temos 142 pessoas desaparecidas e pelo menos 13 mortes confirmadas. Além disso, 37 pessoas foram resgatadas bem. Tá? Então, esperemos aí outras notícias, mas tá aí, infelizmente, essa balsa que naufragou em Kivu, no Congo. Carros de polícia são atacados em Derry, na Irlanda do Norte. Isso, só que, meu caro Matias, essa é a manchete da notícia de quando nós fizemos o roteiro. Infelizmente, o mesmo link na BBC agora tem a manchete de que uma mulher morreu baleada em Derry depois de conflitos na cidade. Uma mulher de 29 anos... A polícia está tratando como um ataque terrorista. Carros de polícia foram atacados com coquetéis Molotov. Tem uma viatura blindada pegando fogo, inclusive na rua. Lembrando, Derry é uma região que fica na fronteira das duas Irlandas. Uma região que a gente sempre comenta pelo fato de ter um clube de futebol que ele fica na Irlanda do Norte, mas joga o campeonato da República da Irlanda. Justamente por ser uma cidade de maioria católica. E o detalhe é que hoje, quem esteve em Derry foi a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados, democrata dos Estados Unidos. Ela esteve na fronteira irlandesa, ela falou sobre a questão do Brexit, ela disse que uma fronteira rígida não pode ser aceita, não vai ser bom para ninguém. Ela disse que eu cheguei de trem com minha filha a Belfast e nós fomos parados pela polícia, né? Isso poderia acontecer 20 anos atrás, mas hoje não deveria mais acontecer. Então, ela participou também de uma outra cerimônia e ela também visitou na quarta-feira o parlamento irlandês. E aí, justo hoje, ela estava em Derry e aí a noite de Derry foi violenta
com, né, ataques a carros de polícia e pelo menos uma mulher de 29 anos morta a tiros, tá? Segundo relatórios, tá? Aqui na matéria da BBC, os conflitos começaram depois que a polícia realizou operações de busca em residências nas regiões de Murrow Park e Gilead, tá? Então, enfim, veremos aí. É mais uma notícia mostrando como as fronteiras entre as Irlandas está ficando complicada por conta da discussão do Brexit. Já temos, infelizmente, uma vítima fatal. E por fim, lembrando que por conta do feriado não teremos Breaking News, temos uma notícia da segunda maior eleição do mundo, atrás apenas da Índia, no qual o Widodo declarou vitória em meio às apurações. Isso, o Widodo ele declarou a vitória, mas ainda não terminou de apuração e o seu principal concorrente, né, o Prabowo Subianto, disse que ele é o vencedor e que ele tem provas de fraudes nas eleições. A questão é que o Subianto ele é um ex-general do exército indonésio e um dos focos da campanha do Widodo é que ele significaria, né, o Subianto, poderia significar um retorno a um governo autoritário no país, né? Lembrando que a Indonésia durante muito tempo teve uma ditadura militar anticomunista, muito parecida com o caso brasileiro durante a Guerra Fria. Muito da campanha girou em torno dessa ideia e, enfim, teve ali algumas disputas, porém, repito, ainda não tem os resultados definitivos, embora o Widodo tenha dito que ele é o candidato vencedor e as pesquisas de boca de urna dizem que o Widodo foi o vencedor. Porém, o anúncio oficial do resultado é só no dia 22 de maio. Como eu falei anteriormente, é a segunda maior eleição do mundo. É um país com diversas ilhas. Sim. É um país que está espalhado aí, né? Imagina as zonas eleitorais. Então, por conta disso, a apuração é complicada. Sim, é um inferno de logística, né? E eu até tuitei uma foto da France Press dos elefantes. Os elefantes carregando as urnas. Isso, mas era parte de uma campanha educativa ali para as pessoas não terem medo dos elefantes, enfim. E tinha também os mesários fantasiados de super-herói. E teve esse tweet sobre os elefantes carregando urnas, foi respondido com centenas, milhares, milhões de piadinhas de Game of Thrones. Né? Porque existem elefantes no universo de Game of Thrones. Roleta sim. Do Unfollow, Felipe. Sim, sim, mas por exemplo, eu sou mega desatualizado. Então, muitas piadinhas sobre os elefantes na eleição da Indonésia. E claro, aí vai ter gente falando, não, dos Estados Unidos é maior, só que tem uma diferença. O voto nos Estados Unidos ele é facultativo. Né? O voto na Indonésia, ele, pela população, né, ele acaba sendo a segunda maior eleição do mundo, perde só da eleição indiana, porque, né, vamos combinar, não dá, né?